Em favelas, celas de prisões, nos becos escuros das periferias, nas mãos que empunham armas, há também mãos que se juntam em oração. Este é um território paradoxal, onde fé e violência coexistem, onde o sagrado e o profano se entrelaçam de formas que desafiam nossa compreensão moral. Como pode alguém rezar antes de cometer um crime? Como a espiritualidade convive com a transgressão? Nas próximas páginas desta jornada, exploraremos um dos aspectos mais complexos e pouco compreendidos da criminalidade: sua dimensão espiritual. Para muitos que vivem à margem da lei, a espiritualidade não é contradição, é sobrevivência. João, nome fictício, passou 10 anos no crime antes de ser preso. Ele relata: antes de cada corre, eu rezava. Pedia proteção para minha mãe, para os meus filhos. Eu sabia que estava errado, mas também sabia que podia não voltar. Deus era o único que não me julgava. Esse não é um caso isolado. Estudos antropológicos revelam que criminosos frequentemente mantêm práticas religiosas intensas. Tatuagens de santos, orações antes de assaltos, promessas a entidades espirituais. A fé se torna um escudo psicológico contra o medo constante da morte e da prisão. O sociólogo especializado em violência urbana, Dr. Roberto Silva, explica: existe uma necessidade humana de atribuir sentido ao caos. Quem vive na iminência da morte busca forças sobrenaturais para lidar com essa angústia. A religiosidade não elimina a culpa, mas oferece um mecanismo de enfrentamento da realidade brutal do crime. A medalha de São Jorge no pescoço, o versículo bíblico tatuado no braço, a oração murmurada antes da ação. Não são hipocrisias necessariamente, mas manifestações de uma humanidade que persiste mesmo nas condições mais degradantes. No Brasil, essa relação ganha contornos únicos através do sincretismo religioso. Facções criminosas incorporam elementos do candomblé, umbanda e catolicismo popular em suas práticas diárias. São Judas Tadeu, o santo dos impossíveis e das causas desesperadas, é cultuado massivamente no mundo do crime. Sua imagem aparece em tatuagens, medalhas e altares improvisados. Maria Padilha, entidade das encruzilhadas associada à Umbanda, também recebe devoção intensa de criminosos que buscam proteção e abertura de caminhos. Rituais de proteção são comuns antes de operações. Não é raro encontrar em pontos de tráfico pequenos altares com imagens sacras ao lado de armas e drogas. Uma coexistência que choca o observador externo, mas que revela a complexidade da condição humana sob pressão extrema. A antropóloga Maria Santos pesquisa há anos essa interface. Há uma busca por forças que transcendam o sistema de justiça humano. Se a sociedade os condena, buscam legitimação em um plano superior. Criam suas próprias teologias, onde Deus entende suas necessidades e circunstâncias. É uma negociação constante entre transgressão e transcendência. Oferendas são feitas, velas são acesas, guias espirituais são consultados. O crime se organiza não apenas por hierarquias de poder, mas também por rituais que conferem significado e algum senso de ordem moral, ainda que distorcido, ao caos da violência. Mas existe também o outro lado dessa moeda: a conversão genuína, a busca por redenção. Pastor Marcos, hoje líder de uma igreja em comunidade periférica, foi assaltante durante sua juventude. Quando a realidade bate, e ela sempre bate, muitos caem de joelhos. Eu vi companheiros morrerem, vi minha mãe chorar, vi minha filha crescer sem pai. Foi na cadeia que encontrei uma saída que não era pela violência. A Bíblia me mostrou que eu podia ser outra pessoa. As igrejas evangélicas têm crescimento expressivo no sistema prisional brasileiro. Dados do Departamento Penitenciário Nacional mostram que mais de 60% dos detentos declaram participar de alguma atividade religiosa.
Oferecem não apenas conforto espiritual, mas uma nova identidade, uma comunidade alternativa à do crime. Para alguns, é performance estratégica para obter benefícios como redução de pena ou melhores condições de detenção. Para outros, é transformação genuína. A linha entre autenticidade e instrumentalização da fé é tênue e complexa. A psicóloga penitenciária doutora Ana Lúcia observa: a religião oferece 3 coisas que o crime não pode dar: perdão, esperança de futuro e pertencimento sem violência. Quando essa conversão é acompanhada de suporte social real, redes de apoio, oportunidades de trabalho, a reincidência cai drasticamente. Existem casos notórios de criminosos que se tornaram líderes religiosos, usando suas histórias como testemunho de transformação. Alguns são criticados por limpar suas biografias através da fé. Outros são reconhecidos como agentes legítimos de mudança em suas comunidades. Essa convivência entre crime e espiritualidade levanta questões filosóficas profundas sobre moralidade, hipocrisia e natureza humana. É hipócrita rezar antes de roubar? É possível separar o criminoso de sua humanidade espiritual? A filósofa e pesquisadora de ética doutora Carla Medeiros reflete: tendemos a ver o criminoso como um outro absoluto, desprovido de dimensão moral, mas a presença de espiritualidade revela que há consciência, há conflito interno, há humanidade. Isso não justifica o crime, mas complexifica nossa compreensão do criminoso. Há também a questão institucional. Algumas facções criminosas impõem códigos de conduta baseados em interpretações religiosas. O PCC, por exemplo, incorpora elementos de disciplina e irmandade que remetem a conceitos espirituais, ainda que pervertidos pelo contexto de violência. Líderes religiosos que trabalham em áreas dominadas pelo tráfico vivem dilemas éticos constantes. Padre José, que atua há 20 anos em favela carioca, confessa: eu batizo filhos de traficantes, rezo por criminosos mortos, acolho mães que sofrem. Sou criticado por legitimar o crime. Mas Cristo não veio para os justos, veio para os pecadores. Como posso negar o sagrado a quem mais precisa dele? No Rio de Janeiro, a relação entre crime e espiritualidade ganha contornos institucionais através das facções. O Comando Vermelho, fundado nos anos 1970, no presídio de Ilha Grande, nasceu com um discurso que mesclava ideologia revolucionária e valores que remetem a conceitos cristãos de fraternidade. O lema paz, justiça e liberdade não é apenas retórica vazia. Representa uma tentativa de criar uma ordem moral alternativa, uma comunidade que oferece proteção e identidade a quem a sociedade abandonou. Ex-integrante do CV, hoje afastado da facção, relata sob anonimato: lá dentro, a gente era irmão. Tinha respeito, tinha código. Não podia mexer com mulher da comunidade, não podia roubar morador. Era errado? Era. Mas era a única família que muitos tinham. A pesquisadora de segurança pública doutora Juliana Farias explica: o CV criou uma mitologia própria. A história de fundadores como Rogério Lengruber, que supostamente se sacrificou pelos companheiros, é narrada como martírio. Há uma santificação dos irmãos mortos, velórios que funcionam como rituais de reafirmação de pertencimento. Nas favelas dominadas pelo Comando Vermelho, observam-se práticas espirituais específicas. Bailes funk, que começam com minutos de silêncio pelos guerreiros caídos. Grafites com imagens de traficantes mortos, representados com asas de anjo. Datas de morte que se tornam dias de memória coletiva, quase como feriados religiosos locais. O candomblé e a umbanda têm presença marcante. Muitos traficantes mantêm relações com pais e mães de santo, consultando-os antes de decisões importantes. Não é incomum que bocas de fumo,
tenham proteções espirituais instaladas por líderes religiosos afro-brasileiros, pagos pela facção. Padre Antônio, que trabalha há 30 anos no Complexo da Maré, testemunha: eu já benzi armas, já rezei por traficantes feridos, já celebrei missas de 7º dia para criminosos. Sou hipócrita? Talvez. Mas quando um jovem de 19 anos, baleado, me pede para rezar com ele antes de morrer, o que devo fazer? Negar Cristo a quem mais precisa? A tensão é real. Igrejas católicas e terreiros nas comunidades navegam em águas complexas. Precisam manter alguma neutralidade, mas inevitavelmente convivem com a presença ostensiva do tráfico. Alguns líderes religiosos denunciam essa coexistência forçada. Outros argumentam que sua presença é o único fio que mantém alguma humanidade nesses territórios. O CV também incorporou elementos do pentecostalismo. Há relatos de traficantes convertidos que continuam na facção, mas deixam de usar drogas, passam a frequentar cultos e tentam evangelizar companheiros. Criam uma categoria híbrida, o irmão de fé, que também é irmão de crime. Se o Comando Vermelho tem elementos de religiosidade difusa e sincrética, facções rivais como o Terceiro Comando Puro e Amigos dos Amigos desenvolveram suas próprias relações com o sagrado, marcadas por disputas territoriais que ganham tons de guerra santa. O TCP, nascido de dissidências internas, mantém práticas similares ao CV, mas com ênfase maior em hierarquia e disciplina. Documentos apreendidos pela polícia revelam estatutos internos que misturam regras criminais com mandamentos de conduta moral. Respeitar a mãe, proteger as crianças da comunidade, não usar crack, normas que ecoam valores religiosos tradicionais. A facção ADA, Amigos dos Amigos, por sua vez, tem histórico de lideranças com forte apelo carismático que incorporam linguagem religiosa. Hernaldo Pinto de Medeiros, o UE, falecido líder da facção, era conhecido por discursos que misturavam código do crime com referências bíblicas e promessas de proteção divina aos soldados. Mas é nas guerras entre facções que a dimensão espiritual se manifesta de forma mais perturbadora. Socióloga especializada em violência urbana, doutora Patrícia Oliveira relata: há uma demonização literal do inimigo. A facção rival não é apenas adversária, é representante do mal. Traficantes relatam fazer orações, pedindo a destruição dos rivais, como se fosse uma cruzada. Moradores de comunidades em disputa descrevem cenários apocalípticos. Tiroteios que parecem nunca terminar, territórios divididos por barricadas onde cruza-se de uma jurisdição espiritual para outra. Cada facção marca seu território, não apenas com pichações de siglas, mas com símbolos religiosos específicos. Uma prática relatada é a limpeza espiritual após conquista de território. Quando uma facção toma a área de rival, às vezes traz pais de santo ou pastores para purificar o espaço, removendo energias negativas da facção anterior. É uma espécie de exorcismo territorial. As igrejas evangélicas neopentecostais têm papel ambíguo nesse cenário. Algumas crescem vertiginosamente em áreas de facção, oferecendo libertação não apenas espiritual, mas também do crime. Testemunhos de ex-traficantes convertidos são usados em cultos como prova do poder divino. Pastor Samuel, líder de igreja em favela da Zona Norte, conta: já tive traficantes se convertendo no meio do culto, entregando armas no altar, chorando. Mas também já fui ameaçado por ter pregado contra o crime. É uma corda bamba. A igreja pode ser santuário, mas também pode virar território em disputa. Há casos documentados de conflitos entre facções e igrejas. Templos religiosos incendiados por pregarem contra o tráfico. Pastores executados por se recusarem a pagar dízimo à facção.
Mas também há exemplos de líderes religiosos que negociam tréguas, que servem de mediadores em conflitos, que salvam vidas através de sua autoridade moral. A teóloga e ativista social Reverenda Mariana Costa alerta: não podemos ignorar que algumas igrejas se tornaram funcionais ao poder das facções, oferecem legitimidade moral, lavam dinheiro através de doações, fornecem fachada de respeitabilidade. Enquanto outras igrejas resistem heroicamente, pagando alto preço por sua integridade. O que todas essas facções têm em comum é a instrumentalização do sagrado para fins de poder. Seja através de rituais de lealdade, que imitam cerimônias religiosas, seja através da promessa de vida eterna, na memória da facção, para quem morre em combate, há uma construção de narrativa que transcende o meramente criminal. Um policial civil que investiga facções há 15 anos observa: eles não são apenas gangues, são quase seitas. Têm liturgia, mártires, dias santos, códigos morais. Compreender isso é fundamental para desarticulá-las. Não é só prender pessoas, é desmontar um sistema de crenças que oferece significado onde o Estado deixou vácuo. Nas favelas cariocas, onde o Estado frequentemente se manifesta apenas através da violência policial, as facções criminosas preenchem não apenas o vazio de poder, mas também o vazio existencial. Oferecem estrutura, identidade e, paradoxalmente, espiritualidade. Não porque sejam altruístas, mas porque toda forma de dominação humana, desde impérios antigos, sempre soube que controlar corações e mentes requer mais que força bruta. Requer fé. Mesmo que seja fé pervertida, distorcida, instrumentalizada, é fé ainda assim. E enquanto não oferecermos alternativas reais de pertencimento, dignidade e transcendência, essa espiritualidade do crime continuará recrutando almas perdidas nos becos do Rio de Janeiro. A espiritualidade no mundo do crime nos força a confrontar verdades desconfortáveis sobre a natureza humana. Revela que não existem monstros absolutos, apenas pessoas em circunstâncias monstruosas. Que a busca por sentido transcendente persiste mesmo nas condições mais degradadas. Que fé e transgressão podem coexistir na mesma pessoa, no mesmo momento, sem que isso elimine a responsabilidade pelos atos cometidos. Não se trata de romantizar o crime ou absolver criminosos. A violência causa sofrimento real, destrói vidas, perpetua ciclos de trauma. Mas compreender a dimensão espiritual do criminoso é essencial para qualquer projeto sério de transformação social e reabilitação. Talvez a questão não seja como podem ser criminosos e espirituais ao mesmo tempo, mas sim o que essa contradição revela sobre todos nós, sobre nossa capacidade humana de fragmentação moral, de autojustificação, de buscar o divino enquanto cometemos o profano. A resposta não está em julgar a autenticidade da fé alheia, mas em reconhecer que, enquanto houver desigualdade brutal, abandono social e falta de oportunidades, pessoas continuarão recorrendo tanto ao crime quanto ao sagrado em busca de sobrevivência e significado. Entre o rosário e a arma, entre a oração e o assalto, há um ser humano completo em suas contradições. E talvez seja justamente nessa contradição que resida a possibilidade de transformação. Porque quem ainda reza, ainda espera. E quem ainda espera, ainda pode mudar. F.I.M.